Saudações concurseiras para você, bem-vindo aqui a mais uma dica, mais algumas dicas de ouro, agora de contabilidade comigo, o professor Gustavo Musi. Parabenizar aí você que está nos acompanhando até aqui, eu sei que essa é uma prova de resistência, mas você tenha certeza, você vai ver como essa super revisão de véspera aqui do Alfacom vai te ajudar na hora da prova, você vai ver só. E eu trouxe aqui 3 dicas importantíssimas de contabilidade, para a gente relembrar aqui alguns pontos importantes, você vai ver que vai cair questão sobre isso que eu estou trazendo aqui para você, tá? Primeira coisa, vamos falar lá de atos administrativos e fatos contábeis. É batata. Normalmente a CESP sempre traz pelo menos uma questãozinha falando de atos administrativos e fatos contábeis. E a gente tem que saber, o aluno não pode errar essa daqui, hein, porque é uma questão dada, olha só. Primeiro, qual a diferença entre atos administrativos e fatos contábeis? Os atos administrativos, que alguns chamam também de atos contábeis, o importante é a palavra atos, os atos administrativos, eles não alteram o patrimônio da entidade, nem qualitativa, nem quantitativamente. E, pelo amor de Deus, não vai confundir com os atos administrativos lá do direito administrativo, tá certo? Lá do Tiago Vidal, aí não vai confundir com isso. Atos administrativos aqui em contabilidade são aqueles eventos que não alteram o patrimônio da entidade. Exemplo, quando a entidade ela contrata um funcionário, é um ato administrativo, porque isso não altera o patrimônio dela. Ué, professor, mas quando ela contrata o funcionário, não vai ter que pagar, não gera um passivo para ela, para a empresa? A contratação não. O que vai gerar um passivo é quando o funcionário começar a trabalhar. Eu sempre gosto de comparar. Por exemplo, você tomou posse num cargo público, só que ainda não entrou em exercício. Você sabe que tem um prazo para tomar posse e outro para entrar em exercício, né? Você só tomou posse, não entrou em exercício ainda. Você vai receber alguma coisa? Você não vai receber nada, você não começou a trabalhar ainda. Só a partir do momento que você entra em exercício e começa a trabalhar, que aí sim começa a contar ali o valor que você tem a receber. Mesma coisa a contratação de um funcionário. Não altera o patrimônio da entidade, embora possa vir a alterar no futuro. Outro exemplo, uma fiança que a empresa assume em favor de alguém, a empresa se torna fiadora de alguém, também não altera o patrimônio dela, porque ela não está devendo nada enquanto o devedor principal pagar, cumprir a parte dele. E a empresa espera piamente que ele cumpra a parte dele, não é isso? Todo fiador espera isso. Então, são exemplos de atos administrativos, não alteram o patrimônio. Importante, atos administrativos podem ser registrados na contabilidade? Podem. E aí, se forem registrados, os serão em contas de compensação, que são aquelas contas contábeis que são usadas para controlar justamente esses eventos que não alteram o patrimônio da entidade, tá certo? E que quase não caem em prova, porque, inclusive, normalmente não são de uso obrigatório pelas entidades. Tá, esses são os atos administrativos, não alteram o patrimônio. E os fatos contábeis, esses sim vão interessar a contabilidade. Por quê? Porque os fatos contábeis, eles alteram o patrimônio da entidade, ou qualitativa ou quantitativamente, ou seja, ou eles alteram o patrimônio da entidade no seu valor, alteram o valor do patrimônio líquido, uma alteração quantitativa, altera a quantidade do patrimônio, ou eles alteram simplesmente a composição do patrimônio, que é uma alteração qualitativa. Olha só, e eles podem ser de 3 tipos, a CESP adota essa divisão aqui, ó. E os fatos contábeis podem ser permutativos, modificativos ou mistos ou compostos, tá? Primeiramente, esses fatos contábeis, eles são registrados em contas patrimoniais e de resultado. Então, eles são registrados em contas patrimoniais e de resultado. E eles podem ser de 3 tipos. Primeiro, fatos permutativos só trazem alterações qualitativas, ou seja, não alteram o valor do patrimônio, a quantidade do patrimônio. E aí, uma dica, eles não envolvem nem receita nem despesa. Nesses aqui, não tem receita nem despesa. Sem receita nem despesa. Por quê? Porque a receita e a despesa, elas alteram o valor do patrimônio da entidade, não é isso? A receita aumenta e a despesa diminui. Então, no fato permutativo, eu não tenho nem receita nem despesa. Eu só tenho uma alteração na composição do patrimônio. Os fatos modificativos, aí nesses 2 aqui eu tenho. Nesses 2 aqui eu vou ter receita ou despesa, nesses 2 de baixo, tá? Por quê? Porque nesses 2 aqui, eu vou ter uma alteração quantitativa no patrimônio da entidade. Vai alterar o valor do patrimônio líquido dela. E aí só que tem uma diferença.
Então vai envolver uma receita ou uma despesa, e se envolver só mais uma conta patrimonial, eu tenho um fato modificativo. Exemplo, apropriação de despesa. Isso daqui, ó. A empresa vai lá e apropria, por exemplo, despesa com seguros. Ela debita despesa com seguros e credita seguros a vencer. Olha só, envolveu uma receita ou despesa? Envolveu uma despesa, então já não é permutativo. Envolveu quantas contas patrimoniais? Envolveu uma só, que é a conta seguros a vencer. Então, portanto, é um fato modificativo, ok? Só envolveu uma conta patrimonial. Tá. E os fatos mistos ou compostos? Ele tem esse nome porque ele é uma mistura do permutativo com o modificativo. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho uma despesa ou receita, eu também tenho uma permuta, uma troca entre contas patrimoniais, como acontece no permutativo. Olha só, exemplo. Quando a empresa ela recebe um valor com juros, debita a caixa, credita juros ativos, caixa é ativo, juros ativos é receita e credita clientes. Então ela está aqui recebendo um valor com juros. Tá aumentando caixa, reconhecendo uma receita e dando baixa no valor a receber. Envolveu uma receita ou despesa? Envolveu uma receita. Envolveu duas contas patrimoniais ou mais? Envolveu duas contas patrimoniais. Então é um fato misto ou composto. E aí os fatos modificativos e os mistos ou compostos, eles podem ser aumentativos ou diminutivos. Aí é simples. Envolveu receita é aumentativo, envolveu despesa é diminutivo, ok? Vamos lá agora. Agora vamos para ela, sempre presente em todas as provas, é importante a gente lembrar da estrutura dela, que é a DRE, a demonstração do resultado do exercício. É importante que você tenha a visão geral da composição dela, que isso aqui vai te ajudar muito a resolver questões de prova. Que às vezes a questão pede, por exemplo, o valor do lucro bruto, ou o valor do lucro antes do imposto de renda, ou o valor da receita líquida. Se você tiver isso daqui na sua cabeça, você vai guardar. Vamos lá. A DRE é uma demonstração que traz o lucro ou prejuízo da empresa no período. Então ela vai ter só contas de resultado, só receitas e despesas. Não tem conta patrimonial na DRE. Normalmente ela começa na receita bruta. Ela vai começar lá na receita bruta, normalmente, exceto se for uma indústria. Ó. Se for indústria, vai ter isso daqui. Se for indústria, ela vai começar no faturamento ou faturamento bruto e vai excluir o IPI sobre vendas para achar a receita bruta. Mas, normalmente, em provas, já começa direto da receita bruta. Se for empresa comercial, já começa da receita bruta, tá? Aí eu tenho as deduções de vendas, que são de dia. Ó, devolução de vendas e vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos, impostos sobre vendas e abatimento sobre vendas. Veja que o professor Fumax até falou que algumas vezes cai uma tal de ajuste a valor presente de clientes. Só que aqui no nosso, normalmente para a prova da PF não cai, tá? Mas se quiser colocar não tem nenhum problema aqui. Ajuste a valor presente também pode, porque pode ser que caia. Aí nós temos lá, tirou essas deduções de vendas da receita bruta, eu acho a receita líquida. Aí eu tiro o CMV, custo das mercadorias vendidas, o custo dos produtos vendidos ou o custo dos serviços prestados e acho o lucro bruto ou resultado com mercadorias. Veja que toda essa parte aqui são operações com mercadorias. Toda essa parte aí está relacionada às operações da empresa com mercadorias. Aí eu tiro. Aí do lucro bruto aqui, eu vou tirar as despesas em geral, despesas de venda, despesas administrativas gerais, despesas financeiras, vou somar se a empresa teve receitas financeiras, às vezes a empresa joga esses dois numa só, e chama de resultado financeiro, que é a diferença da receita e da despesa, tá? Se for positivo, soma, se for negativo, subtrai. Aí tira outras despesas e soma outras receitas e acha o LAIR, lembra do LAIR? O LAIR não é o contador que fez a DRE, não. LAIR é o lucro antes do imposto de renda. Aí eu tiro imposto de renda SSLL e acho o lucro antes das participações. Aí eu tiro as participações. E nós já fizemos uma questão hoje com você que falava de participações, lembra? E tem a DEAPF. Devo estudar até passar ao final. Ou, se você preferir, Departamento Administrativo da Polícia Federal. Só toma cuidado que tem o E aqui no meio. O Departamento Administrativo não é da PF, não, é DEAPF.
que é a participação das debêntures, dos empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos de previdência e assistência. E tem que guardar essa ordem. Por quê? Porque cada vez que eu vou calculando uma participação, eu subtraio da base de cálculo a participação anterior. Então a participação vai diminuindo cada vez mais a base de cálculo. Por isso tem que seguir essa ordem. Aí tirei todas essas participações. Finalmente, eu acho o lucro líquido da entidade, o quanto a empresa lucrou naquele período, ou prejuízo, né? Pode ser prejuízo também, que ela teve naquele período. Importante, a DRE não traz a destinação do resultado, ela só traz o valor do resultado. O que vai ser feito com esse lucro está em outra demonstração, ok? Que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ou a demonstração das mutações do patrimônio líquido. E para acabar, lembrar aqui dos livros contábeis, da classificação deles, ó, importante. Há 3 formas de classificar os livros contábeis que são importantes para a prova. Quanto à obrigatoriedade, quanto à abrangência dos fatos registrados e quanto à organização interna. Quanto à obrigatoriedade, os livros contábeis podem ser obrigatórios ou facultativos. E o nome já está dizendo, né? Obrigatório, toda empresa tem que ter. Facultativo, a empresa tem se quiser. E aí os livros obrigatórios, eles podem ser livros obrigatórios comuns ou livros obrigatórios específicos. Livros obrigatórios comuns, toda empresa tem que ter, independentemente do seu porte, da sua atividade, não importa. O único livro obrigatório comum que nós temos hoje é o livro diário. E aí nós temos os livros obrigatórios específicos, que são obrigatórios para determinadas entidades. Por exemplo, empresa que apura o imposto de renda pelo lucro real, tem que ter também o livro razão. Ele é um obrigatório específico, porque não é obrigatório para todas as entidades. Tá? E facultativo a empresa tem, se quiser. Quanto à abrangência dos fatos registrados, nós temos os livros principais e os livros auxiliares. Os livros principais registram todos os fatos contábeis ocorridos na entidade, como é o caso do livro diário. Os livros auxiliares registram somente alguns fatos contábeis ocorridos na entidade, como o livro caixa, que só registra a movimentação financeira. E, por fim, quanto à organização interna, os livros podem ser sistemáticos ou cronológicos. O que é um livro contábil sistemático? É aquele que possui um critério de organização interna. Uma pessoa sistemática é uma pessoa organizada, não é isso? Chega até a ser até meio chato, tem toque. Então, o livro sistemático ele é organizado, ele tem algum padrão de organização interna. Exemplo, o livro Razão, que é organizado por conta. Tem separação interna. Já os livros cronológicos não têm nenhuma separação interna. Os lançamentos são feitos no primeiro espaço em branco que você encontrar. O exemplo é o livro diário, é um livro cronológico. Ufa! Quero deixar com você, então, com essas dicas aqui de contabilidade e desejar muito boa sorte para você. E você vai ver que vai cair questão sobre isso na sua prova. Um grande abraço.